Olá pessoal, a TV Acontecendo Aqui está na RBS TV. Nós vamos conversar com o Eurico Meira, que é diretor de jornalismo da RBS TV em Santa Catarina, que vai falar conosco sobre o crescimento da audiência da emissora nas principais cidades do estado, conforme a última pesquisa divulgada pelo Ibope. Eu vou começar perguntando para ele se está cada vez mais difícil continuar líder na televisão. Olha, Jailson, primeiro assim, é um prazer te receber aqui na redação da RBS TV, né? A gente acha que o trabalho de liderança, na verdade, ele é um trabalho que é uma consequência, né, de uma série de muitas ações, né? Esse é um projeto que a gente julga ser um projeto assim muito sólido e que passa pelo desenvolvimento de muitas ações mesmo voltadas para muitas áreas. Mas principalmente, eu acho que é isso que nos motiva sempre, é estar sempre muito conectado com o público. Por quê? A gente sabe, na verdade, que nas sociedades democráticas, né, o papel do jornalismo, né, o papel da informação, ele é preponderante, ele é fundamental para o próprio desenvolvimento dessas sociedades. Então, a nossa grande preocupação, na verdade, é ter uma conexão com o público que nos permita cada vez mais produzir conteúdo jornalístico, produzir conteúdo para a televisão que possa ter ainda um valor maior para o público. Então, assim, claro que é difícil, mas a gente está sempre buscando novas formas, buscando maneiras de fazer diferente, mas sempre muito conectados com o público. Bom, a audiência que o Ibope mostrou um crescimento e que mantém a emissora na liderança. Como é que vocês encaram esse crescimento e ao que você atribui assim, um crescimento tão expressivo como foi essa última pesquisa? Sabe, Jailson, a gente sabe que na televisão, né, na televisão aberta, né, do que nós estamos assim, falando, a audiência ela é consequência mesmo de uma aceitação. Eu costumo dizer que o número frio da audiência, ele na verdade ele representa, né, um público imenso que acompanha e, portanto, acredita naquilo que a gente faz. A gente acha que os resultados que a gente vem tendo de audiência em Santa Catarina, né, nas suas principais cidades, né, como Florianópolis, Joinville, né, Blumenau, é decorrência exatamente disso, ou seja, de um projeto que é um projeto de longo prazo. Nós na televisão a gente costuma dizer que não se muda nada de um momento para o outro, né? É um trabalho que precisa ser consistente para ter aceitação. Mas, de qualquer forma, é importante destacar que é muito relevante para a gente perceber no momento como esse que nós estamos, né? Quer dizer, em meados de 2016, né? Acompanhando números tão expressivos. Eu posso falar rapidamente de alguns deles. Nós percebemos que em Blumenau, né? Em Joinville, em Florianópolis, nos últimos 3 anos, a gente vive um processo que é um processo de crescimento de audiência, ampliação da nossa participação. Eu poderia trazer aqui muitos números, né? Posso falar do Jornal do Almoço de Florianópolis, por exemplo, que é um programa que nos últimos 4 anos cresceu 70% a sua participação no horário. Veja o quanto isso é significativo, né? E quanto isso nos dá ainda uma responsabilidade maior, né? Em Joinville, tivemos pesquisa recentemente, os programas locais, Jornal do Almoço, RBS Notícias, Bom Dia Santa Catarina, cresceram acima da média do próprio meio onde houve crescimento. Então a gente está enxergando mais ou menos assim, do ponto de vista de audiência, a televisão aberta está num momento muito especial, porque a gente percebe que tanto a quantidade de pessoas que estão vendo televisão é maior, mas não só isso, o tempo que elas acompanham a televisão também é maior. Então isso para a gente assim, é motivo de muita satisfação. E quando a gente avalia a nossa programação local, aqui em Santa Catarina, a gente percebe que há um crescimento ainda maior do que ocorre com a média da programação como um todo. Então, para a gente, é motivo assim, de muita satisfação. E como é que é feita a medição por parte do Kantar Ibope para apurar a audiência da televisão em Santa Catarina? Nós temos 2 modelos diferentes aqui em Santa Catarina. Tem um modelo que é aplicado à capital, que é Florianópolis, e tem outro modelo que é aplicado às demais cidades onde nós temos emissora. Então, aqui em Florianópolis, a audiência ela é mensurada através de equipamentos que são colocados nos televisores, nas casas das pessoas, e esses equipamentos eles mensuram qual canal está sintonizado naquele momento, isso minuto a minuto. Então, a empresa que faz esse levantamento, essa pesquisa, consegue saber minuto a minuto em que canal de televisão aquela família ou aquele indivíduo está sintonizado. Isso é feito assim aqui em Florianópolis. Não há possibilidade, então, com isso, de alguém dizer que no estado ele tem uma audiência X a partir de uma audiência de uma cidade, porque com esse critério não tem. Né? Não, é verdade. O que poderia acontecer, se quisesse falar de audiência estadual, é avaliar
né, nos principais municípios onde é feita a mensuração de audiência, e aí estimar a partir do resultado local. Mas esse realmente é um exercício, que é um exercício interessante, eu acho, mas nem é exatamente assim como a gente trabalha. O que eu queria te dizer, só para complementar a tua questão, é que se em Florianópolis a audiência é medida através do People Meter, que é esse equipamento que fica nos televisores, nas demais cidades do estado, a audiência é feita de uma forma diferente, a medição é feita através de entrevistas. Então o Ibope, que é a empresa que faz essa pesquisa, contrata, né, pesquisadores que vão para as ruas, né, estratificam a população e aí fazem as perguntas, né, fazem uma entrevista com as pessoas para saber em que canal que elas costumam ver, em quais horários e tal. Então daí é configurada, né, a medição e aí o resultado de audiência. Entendi. O RBS Notícias apresentou um resultado assim, que não apresentava desde 2011. Né? O que você acredita que motivou isso? É verdade. Uma resposta da audiência para o programa noturno? É muito importante o que você está se perguntando, Jailson. A gente está aqui na redação da RBS TV, né? Aliás, aqui na redação da RBS TV, e se a gente perceber bem, esse aqui é praticamente o cenário do RBS Notícias, né? Nós estamos aqui onde o programa é feito todos os dias. E aqui na redação da RBS TV, a gente produz, né, diariamente esse programa, que hoje é um programa estadual. Ou seja, nós fizemos uma mudança no RBS Notícias há pouco mais de um ano. A gente fez uma mudança que a gente julgou assim, muito significativa. Nós tínhamos o programa, o RBS Notícias, feitos de forma segmentada, ou seja, cada região tinha um pequeno programa, digamos assim. Nós entendemos que nós precisávamos ter um programa com uma qualidade maior de conteúdo, com conteúdo ainda melhor, e nós decidimos fazer um programa unicamente estadual. Eu costumo dizer que o RBS Notícias é o nosso Jornal Nacional de Santa Catarina, né? Ou seja, ele tem o compromisso assim, com os principais fatos do dia e com os principais temas do Estado. Então nós ajustamos um pouco a pauta dele, né? Incorporamos uma equipe, né, para fazer esse programa em rede estadual. E eu tenho certeza, muita convicção, de que o resultado que a gente tem hoje no RBS Notícias, com crescimentos significativos em Florianópolis, né, em Blumenau e em Joinville, posso falar desses mercados por enquanto, porque nos demais nós não temos os resultados ainda deste ano. Mas nesses 3 mercados, o crescimento é muito significativo. E é decorrência disso, né, de um olhar, de uma preocupação de estar sempre renovando, na verdade, o nosso conteúdo e com aquele intuito que eu te falei no começo, que é de atender melhor o público, porque, na final das contas, nós somos prestadores de serviço, trabalhamos com conteúdo e atendemos o público, né? Bom, o Jornal do Almoço também surpreendeu em termos de audiência, porque vocês fizeram vários investimentos, é um horário muito competitivo, todo mundo tem alguma coisa nesse horário. Ao que você atribui e quais foram os investimentos, em que praças vocês fizeram para ter esse resultado? Nós temos olhado, Jailson, nos últimos anos, assim, com um carinho muito especial o Jornal do Almoço em todas as regiões, né? Por que eu estou dizendo um carinho, estou falando de carinho especial no Jornal do Almoço? O Jornal do Almoço, dentro do nosso mix da programação local, ele é o programa que está dedicado às questões locais, né? Às questões do dia a dia das cidades, do dia a dia das pessoas nas suas cidades. Então, o que a gente vem fazendo há pouco mais de 2 anos, em todas as regiões, em Florianópolis tem um pouco mais de 3 anos, a gente deu uma boa renovada no Jornal do Almoço, buscando fazer com que o jornal possa ser não só um espaço para informação, mas também um espaço para relação com o público que nos assiste. Então, nós temos uma preocupação muito grande para mensurar, para aferir exatamente aquilo que faz sentido para o público, né? E, a partir daí, desenvolver ações concretas, na tela e fora dela, né, que possam ter esse significado para o público. Então, vamos pegar o caso de Joinville, por exemplo. Se a gente pegar o caso específico de Joinville, nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, nós fizemos uma série de investimentos lá, não só em pessoas, em infraestrutura técnica, mas também e principalmente em conteúdo, né, que nos colocaram, por exemplo, nesse ano, numa situação muito privilegiada. O Jornal do Almoço em Joinville, neste ano, por exemplo, cresceu 40% na sua audiência. É um resultado muito significativo e que nos deixa muito felizes. Mas, como nós somos, eu falava aqui para ti, né, prestadores de serviço, trabalhamos com conteúdo, a gente tem que estar o tempo todo, né, se reciclando, né, reforçando os nossos laços, procurando entender aquilo que faz sentido para o público. Por quê? Porque nós sabemos também que o público ele está sendo assim, bombardeado também com uma série infinita de possibilidades, e se nós não tivermos a sensibilidade de estar com foco no que tem utilidade para as pessoas. E como é que vocês estão olhando para a internet como plataforma para mostrar a programação de vocês? A internet é um meio fantástico, né? A gente que acompanha esse processo já há algum tempo, a gente vê que a internet significa um meio maravilhoso para potencializar aquilo que a gente faz.
Porque no final das contas, o que a gente faz, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de conteúdo, né? Nós produzimos conteúdo, nós somos produtores de conteúdo, especialmente jornalístico, não só jornalístico, mas especialmente jornalístico. Então a internet, na verdade, nós entendemos ela como uma grande ferramenta para aproximação com o público, para ampliação das nossas audiências, né? Nós temos portais, né, que trabalham também com produção de conteúdo. Nós temos também os nossos espaços e profissionais conectados com as pessoas através das redes sociais, por exemplo. Então nós achamos que a internet é um meio que veio se somar ao meio tradicional. Você já tem um volume de audiência disso? Vocês medem isso? Nós medimos, nós mensuramos assim, de uma forma, talvez eu possa falar aqui de uma forma mais específica dos nossos sites, o G1, o Globoesporte.com, o próprio site da RBS TV. Nós temos números muito significativos porque a gente percebe hoje, e esse número também é sempre crescente, que existem milhões de pessoas, nós estamos falando de milhões a casa de 20 milhões de pessoas que nos acompanham, por exemplo, mensalmente nos nossos portais. Então vejam vocês como que a internet ela proporcionou a ampliação, né, da nossa audiência e do nosso alcance às pessoas. Eu queria te falar rapidamente duas coisas que nos deixam muito orgulhosos assim. Hoje, quando a gente avalia assim, o nosso mix, os nossos programas locais, a gente vê que nós temos de fato uma relevância muito grande, especialmente pelos números que são atribuídos nas pesquisas que são feitas. É claro que isso representa, como eu falei aqui, a intenção do público, né, a visão do público com relação ao que a gente faz, mas são números tão significativos que a gente se coloca sempre numa posição de, primeiro, muita gratidão, né, por aquilo que a gente acompanha, mas especialmente se sentindo sempre mais desafiados, porque a gente pensa assim, olha, nós temos programas que diariamente, nós podemos dizer isso, através de projeções, alcançam milhões de pessoas. Quer dizer, a nossa programação diariamente, como um todo, ela alcança milhões de pessoas, né? Então vejam a responsabilidade que a gente tem que ter ao produzir conteúdo, a checar informações, a fazer a triagem adequada, né? Ou seja, tratar jornalisticamente esses assuntos para que o público continue nos dando a preferência e, de preferência, continue ainda mais, né, nos dando essa preferência. Vou te perguntar para encerrar o seguinte, qual é o futuro da profissão de jornalista? O futuro da profissão de jornalista ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso por quê? Porque a gente percebe claramente que as pessoas, como eu já falei aqui rapidamente, estão cada vez mais bombardeadas por informações de todo tipo, em todos os meios, a todo momento. As pessoas estão precisando cada vez mais de curadoria, de alguém que as ajude a entender melhor o mundo onde vive, a ter as informações que possam lhe ajudar a viver melhor o seu dia a dia, a ter as informações que podem ser úteis para a sua vida. E isso é exatamente o papel que cumpre um jornalista. Então, independentemente de meio, de plataforma, essas coisas todas, no futuro, eu não tenho nenhuma dúvida que a profissão de jornalista vai ser ainda muito mais relevante do que ela é. Porque as pessoas, como eu disse aqui para ti, cada vez mais precisam de um apoio, né, de um profissional que possa ajudá-las a entender melhor o mundo em que vivem. E esse profissional é o jornalista. Pois é, eu perguntei para a Sônia Bride por que, na opinião dela, o Snowden entregou para jornalistas os seus relatórios e não para uma FBI. E ela disse que ele disse que escolheu a imprensa porque a imprensa sabe separar o joio do trigo. Esse é o norte do jornalismo, não é isso? É verdade, tem toda a razão. É exatamente isso. Ele tem razão, tempo né? todo, Ele que disse o tempo isso. todo nas redações, a gente está tentando fazer isso, né? Separar o joio do trigo. Eurico, muito obrigado, parabéns aí pelo teu trabalho, pelo sucesso. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado ao acontecido aqui.